Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E então vamos abrir a Bíblia, porque Deus nos fala pela sua palavra. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Assim está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema não desanime, Jesus está no controle. Quero fazer 4 declarações à guisa de introdução. Declarações verdadeiras, absolutas, irrefutáveis. A primeira declaração é esta: as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. O fato de você e eu sermos crentes em Jesus não nos dá imunidade especial. Não estamos blindados, não estamos numa estufa, não vivemos num jardim grinaldado de flores. Estamos expostos a perigos, a ameaças, a riscos. Hoje, nos Estados Unidos, um jovem brilhante, enquanto palestrava numa universidade, foi abatido por um sniper. Era um jovem crente, sujeito aos dramas da vida. Eu quero dizer para você que as tempestades chegam para grandes e pequenos, para ricos e pobres, para doutores e analfabetos, para crentes e descrentes. Isso é um fato. A segunda declaração que quero fazer é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, não mandam um aviso prévio, nos colhem de surpresa e às vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Talvez a geografia onde ocorreu esse fato lance luz sobre esse ponto. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia não é um mar, é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã; do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No norte de Israel está o país, o Monte Hermon,
cujo cimo sempre coberto de gelo. Ali acontece um fenômeno curioso. De vez em quando os ventos gelados descem do Hermon, encurralados pelas montanhas, bate na superfície do lago, às vezes só a pino, e começa uma terrível e devastadora tempestade de vento. É provável que tenha sido isso que ocorreu aqui. Eles entram no barco e Jesus dá uma ordem: passemos para outra margem, e enquanto singram as águas, a tempestade chega. É assim na vida. Você vai ao médico por um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Você sai de férias com a família e enfrenta um acidente. Você é acolhido por uma situação que você nunca esperava passar na vida, mas está passando, porque as tempestades são imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos conheciam aquele lago, muitos deles nasceram ao redor daquele lago, outros eram pescadores e ganhavam o seu pão trabalhando naquele lago, já tinham enfrentado outras tempestades e logrado êxito. Entretanto agora não conseguem. O barco não obedece mais o comando, o barco está à deriva, rodopiando no meio do mar, no epicentro da crise, no miolo da tempestade, está enchendo-se d'água. Parecia que a morte mostrava para eles a sua carranca, e eles não conseguem resolver o problema. É assim na vida, tantas vezes. Os problemas vêm e são maiores do que nossas forças. Queremos dar um rumo e a circunstância nos leva para outro lado. Você perde o controle, as rédeas fogem das suas mãos. Mas a quarta verdade, muito consoladora: as tempestades são também pedagógicas. Isso significa que você e eu não cremos em acaso, você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em determinismo cego, você e eu não cremos em olho gordo, você e eu não cremos em feitiço, você e eu não cremos em macumba para crente. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que Deus não é pego de surpresa com as tempestades que nos assolam. Se Deus permite uma tempestade na sua vida, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. Não é para derrotar você, é para provar você e aprovar você, e você sairá da tempestade mais fortalecido. Dito isto, vamos à análise do texto. O contexto desta passagem revela-nos que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já deu aulas ou já pregou um dia inteiro, claro, no final do dia você está exausto. E então está escrito que naquele dia, sendo já tarde, depois de ensinar todo aquele dia, Jesus entra no barco com os discípulos e dá uma ordem para eles: passemos para outra margem. Ele pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. Ele era perfeitamente homem. Enquanto navegam, chega a tempestade convulsiva, devastadora, e o barco começa a rodopiar no meio do mar. E eu até escuto Pedro, o mais falante do grupo, dizendo para os seus pares: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós temos expertise, nós sabemos resolver o problema, mas não conseguem. Depois de baldados todos os esforços, percebendo que o barco estava indo a pique, recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz: acalma, sossega. E o vento se encolhe, e o mar deixa sua bravura, e a grande bonança.
Então Jesus se dirige a eles na segunda pergunta do texto: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E então eles, tomados de grande espanto e temor, olharam uns para os outros e se perguntaram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês notaram comigo, esta passagem está regida por 3 perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta, do verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos. A terceira pergunta, no verso 41, é a pergunta entre os discípulos. Ora, se o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que vamos tratar daqui para frente. Vejamos então a primeira pergunta do verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta, esta é a pergunta da nossa angústia, esta é a pergunta do nosso medo, essa é a pergunta do esgotamento dos nossos recursos, essa é a pergunta da falência da nossa força, essa é a pergunta que nos coloca diante de uma situação onde nos sentimos impotentes, incapazes. Essa é a pergunta do pai e da mãe que vê um filho acamado, doente, e ora, e clama, e chora, e pede a Deus socorro. Essa é a pergunta da mulher, do marido, que ao ver o casamento prestes a acabar, pede uma solução urgente para a sua dor. Essa é a pergunta de um homem que vê os seus negócios indo à bancarrota. Essa é a pergunta de alguém prisioneiro dos seus vícios e mazelas, quer quebrar as algemas da opressão e não consegue. Mestre, não te importa que pereçamos? Falando em outras palavras, não vais fazer nada? Não vais nos ajudar? Não estás vendo a crise que estamos passando, a dor que estamos sentindo, o temporal que está nos atacando? Não vais fazer nada? Vais continuar dormindo? A grande pergunta é: por que os discípulos estão fazendo esta pergunta a Jesus em tom de censura? O que não está bem resolvido na cabeça deles? Em primeiro lugar, o que não está bem resolvido na cabeça deles é conjugar a ordem de Jesus: passemos para outra margem, com a tempestade que estão vivendo. Porque convenhamos, no imaginário cristão, quando você está fazendo o que Jesus manda você fazer, você está andando em obediência à ordem de Jesus, o que você espera? Vai dar tudo certo, não vai ter tempestade, não vai ter vento contrário, vai ser um voo de céu de brigadeiro. Não é assim que nós pensamos? Quem nasceu num berço cristão como eu, lembra-se de um cântico aprendido lá na infância: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Esse é o problema. Você é crente, você é dizimista fiel, seu ofertante generoso, está passando por um baita de um problema, está enfrentando uma crise medonha, uma tempestade avassaladora. Esse era o drama deles, esse é o drama nosso. O que não estava bem resolvido na cabeça deles? Segundo lugar, era conjugar a urgente necessidade deles com a aparente demora de Jesus. Jesus estava dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Tem hora que aquilo que chamamos de a demora de Deus nos machuca mais do que a própria tempestade. É quando você grita socorro, e a única voz que você escuta é o eco do seu desespero. É a realidade que Jó viveu.
depois de perder os seus bens, depois de enterrar os seus filhos, depois de perder sua saúde, depois de perder o apoio da sua mulher, depois de ser acusado de forma leviana pelos seus amigos, ele fez 16 perguntas para Deus: por quê, por quê, por quê, por quê? Ele fez 34 queixas contra Deus, e a única resposta que ele escutou foi o silêncio de Deus. Nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhuma palavra. Eu posso até lhes garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Agora preste atenção, Jesus nunca chegou atrasado. Quando ele parece estar atrasado, quando ele parece estar distante, quando ele parece estar inativo, é que ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. O Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos. Ele vem no seu tempo, do seu jeito, trazendo em suas mãos a solução. Então, se você está lidando com a tempestade, a crise é medonha, a dor é profunda, a resposta ainda não chegou, não é porque Deus se esqueceu de você, não é porque Deus não ama você, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas vejam vocês que então diz a Bíblia que Jesus se desperta e repreende o vento e repreende o mar. O vento tem ouvidos e o mar escuta a voz do Criador. Diz: acalma, sossega. E o vento recolhe-se às suas recâmaras, e o mar, como uma fera selvagem, recua em sua braveza e se amansa. Agora é Jesus quem pergunta, no verso 40, a segunda pergunta do texto: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Agora, por favor, transporte-se comigo para aquele dia, para aquela geografia, para aquela circunstância. Um barco frágil, um mar revolto, um vento contrário, o barco enchendo-se d'água, a morte mostrando a carranca para eles. Você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro grande na vida, fiz vários cruzeiros pequenos, mas navio grande eu fiz um só. Saiu aqui de Santos para as praias do interior do Rio de Janeiro, num congresso a bordo, e foi uma experiência traumática para mim, traumática. Ondas de 5 metros, todo mundo naquele navio ficou nauseado. Saímos para ir para o restaurante, cambaleando nos corredores, e voltávamos vomitando pelos corredores sem chegar no restaurante. Quando nós estávamos para voltar, a situação estava pior ainda. Sabendo eu que tinha 8 horas pela frente e não dá para dizer: para que eu quero descer, eu fiz uma oração, diz: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora imagine um barco frágil, de noite, dentro de uma tempestade, o barco se enchendo d'água, a morte mostrando a sua carranca, e Jesus pergunta para eles assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é: por que eles deveriam ter fé e não medo? E eu lhes darei 4 razões por que eles deviam ter fé e não medo. Para ajudar na memorização, dar-lhes-ei um recurso mnemônico. Vou começar todas as 4 razões com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem.
Se você esquecer o sermão desta noite e guardar apenas esta frase, me dou por satisfeito. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Vou repetir: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Isso porque Jesus é o avalista da sua própria palavra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. E quem é Jesus? O Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do mar, o Criador do vento. A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não pode derrotar o Criador. O Criador tem controle sobre a criatura. Preste atenção. Quando Jesus está no barco da sua vida, você pode enfrentar tempestade, mas jamais enfrentará naufrágio. Tenho percebido que o único antídoto eficaz para você lidar com seus medos não são seus músculos tonificados, não é a sua inteligência prodigiosa, não são seus dons e talentos tão importantes, não são seus recursos financeiros, não é a sua influência política, econômica ou social. O único antídoto que pode arrancar do seu coração o medo é a consciência de que Jesus está presente com você. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você, e então você não precisa ter medo. Terceiro, por que deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Ele sabia que a tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, não do nosso controle, mas do controle de Jesus. Acalme o seu coração, porque Jesus está no controle. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. Notem vocês que Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Se não, vejamos. Aqui Jesus tem controle sobre as leis e as forças da natureza. Ele controla o vento, ele controla o mar, ele sustenta o próprio universo nas suas poderosas mãos. A natureza não age por si mesma, ela não tem independência para agir ao revés do Criador. Mas notem que Marcos 5 diz que naquela noite de tempestade, depois de acalmados os ventos e as ondas do mar, Jesus desembarca na região gentílica de Decápolis. 10 cidades gentílicas, a cidade aqui é Gadara, hoje na região que nós chamaríamos de Montanha de Golã, é um despenhadeiro, e ali tem um cemitério, e Jesus desembarca dentro de um cemitério, e a única coisa que você espera não ver dentro de um cemitério de noite é gente viva. E lá tinha um homem vivo, nu, violento, ferindo-se com pedras, gritando entre os sepulcros.
tomados de uma legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, a mais temida máquina de guerra do Império Romano, dentro de um único homem, 6.000 demônios. E Jesus faz essa viagem proposital, porque lá tinha um homem enjeitado da família, lá tinha um homem foragido da lei, as algemas não podiam prendê-lo mais. Lá tinha um homem que não tinha mais espaço na sociedade dos vivos, por isso vivia entre os mortos. Lá tinha um homem que diríamos hoje era um pária da sociedade, alguém que alguém olharia e diria o seguinte: não tem jeito, não tem mais chance, para esse não tem mais solução, é irrecuperável a sua vida. Para Jesus não tem vida irrecuperável, para Jesus não tem doença incurável, para Jesus não tem casamento irrecuperável, para Jesus não há causa impossível. Ele pode todas as coisas, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios. Jesus vai lá libertar esse homem dos demônios, Jesus vai lá curar esse homem, Jesus vai lá salvar esse homem, Jesus vai lá para enviar esse homem como missionário para sua terra. Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios. Mas quando Jesus retorna à sua cidade de Cafarnaum, havia uma multidão à sua espera. E diz Marcos 5 que no meio dessa multidão havia uma mulher com um problema gravíssimo, uma hemorragia crônica há 12 anos. Seus recursos pecuniários tinham sido gastos para tratar da saúde e não logrou êxito no tratamento. E essa mulher pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Por que essa mulher é anônima? Por que o nome dela não aparece? É porque essa mulher tem um problema tão grave, não só a sua doença, mas o ostracismo social. Ela não podia tocar em ninguém. Em quem ela tocasse, a pessoa ficava impura. Ela não podia ir na sinagoga, ela não podia frequentar as festas do templo. Mas ela entende uma coisa: se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Aqui acontece um fato extraordinário, porque em vez do impuro tocar o puro, e o puro ficar impuro, o impuro toca o puro, e o puro purifica o impuro, e a cura acontece, e o milagre acontece imediatamente. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, e Ele tem poder sobre os demônios, e Ele tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus, o médico dos médicos. Mas diz a Bíblia que nessa multidão tem uma outra pessoa. É Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Sua filhinha única de 12 anos está morrendo, e ele recorre a Jesus e suplica a Jesus: Senhor, vão comigo na minha casa, para o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, para ela ser curada. Só que Jairo tinha um problema. Se vocês lerem atentamente Marcos 3, alguns sábados anteriores, lá dentro da sinagoga que ele era o chefe, Jesus cura um homem com a mão mirrada, e diz a Bíblia que era sábado, e as autoridades de Israel, as autoridades religiosas, se mancomunam com os herodianos, seus arqui-inimigos, para orquestrarem contra Jesus, para matá-lo. Quando Jairo vai a Jesus, ele sabe que vai encontrar oposição e resistência dos líderes religiosos. Mas se você tem uma causa, você não se importa com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer. Você quer é Jesus, você precisa de Jesus na sua vida, na sua família. Enquanto Jesus caminha com Jairo, é que ocorre o fato dessa mulher hemorrágica. E é muito curioso, porque quando a mulher toca na orla das vestes de Jesus, Jesus para e faz uma confissão: alguém me tocou. E os discípulos, regidos por uma lógica cartesiana, responderam: mas Senhor, desculpe, mas não faz sentido o que o Senhor está falando. Está todo mundo te tocando, está todo mundo te encostando, está todo mundo te acotovelando. E Jesus disse: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Tem muita gente que encosta em Jesus, mas pouca gente toca em Jesus pela fé.
Agora pense comigo, embora o texto não faça essa análise nesse viés, Jesus está atendendo a mulher, porque agora Jesus vai atender a mulher, vai trazer palavras de conforto, de salvação para a mulher, e o Jairo ali do lado, nervoso, angustiado, ansioso. Jesus resolve logo esse assunto, já resolveu o problema dessa mulher. Vão comigo, a minha causa é urgente, a minha causa precisa de prioridade. E Jesus parado ali atendendo a mulher. Quando alguém chega da casa de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desaba sobre a cabeça do Jairo, e Jesus olha para ele e diz: não tenhas medo, crê somente. E Jesus vai para a casa de Jairo com ele, e lá está o coral da morte, e entra sobranceiro e vitorioso solo da ressurreição. E Jesus vai no quarto da menina e fala em língua materna para ela o que uma mãe fala para um adolescente que tem dificuldade de levantar de manhã para ir para a escola: menina, está na hora de levantar, talita cumi. E a morte solta as garras da menina, e ela ressuscita. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as enfermidades, e Ele tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se nesta noite você crer nele, você nunca mais morrerá eternamente. Então você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas vamos à última pergunta do texto, verso 41. Os discípulos, tomados de temor e reverência, transidos de frio talvez, molhados, que o barco estava enchendo-se d'água, olhando uns para os outros, perguntam: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. E nós poderíamos responder esta pergunta nesta noite: quem é este? Este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, no conselho da Trindade, traçou um plano perfeito, completo, eterno, que não pode ser frustrado, incluindo a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Quem é este? Este é o próprio Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é o Cordeiro da Páscoa. Quem é este? Este é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Este é o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Quem é este? Este é representado pelo tabernáculo, este é representado pela arca da aliança, este é representado pelo templo, este é representado pelas festas, este é representado pelos sacrifícios, este é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Messias prometido, o desejado de todas as nações. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Salvador. Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja.
Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a nossa justiça, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a nossa herança. Quem é este? Este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, humilhando-se até a morte, e morte e cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós suou sangue no Getsemane, este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico, este é aquele que por amor de nós foi vilipendiado e espancado no pretório romano, este é aquele que por amor de nós carregou aquele leio maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, somos apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Este é aquele que foi pregado na cruz, mas transformou aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a sua salvação. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, este é aquele que ressuscitou para a nossa justificação, este é aquele que voltou para o céu e derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é o nosso grande sumo sacerdote que está sentado à majestade de Deus Pai, este é o noivo da igreja que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente para buscar a sua noiva. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos que vai julgar as nações. Este é o noivo da igreja que vai entrar para a sala das bodas do Cordeiro com a sua noiva, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vai tirar toda dor, vai tirar todo luto, e nós vamos reinar com ele para sempre e sempre e sempre e sempre. Quem é este? Este é a razão da nossa vida, este é o amado da nossa alma, este é aquele que está dizendo para você nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém e amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.